Meu nome é Juliano, sou pastor dos Radicais Livres em Belo Horizonte e são jovens abençoados, que o Senhor tem nos dado. Eu quero só reafirmar para os irmãos a respeito do encontro com Deus. Vai ser na semana que vem, então sexta, sábado e domingo, nós iremos para um sítio na cidade de Itabirito. Então nós vamos levar 100 jovens, amém? E eu conto com você. Eu estou com as inscrições abertas. Então nós vamos sair ali do prédio da Pampulha, porque a maioria dos jovens estão alocados ali. Então nós vamos sair às 8 horas da noite, na sexta-feira, ali na frente do prédio da Pampulha. E retornaremos para o culto à noite aqui na Zona Sul. Amém? Então nós chegaremos aqui com 100 jovens impactados pelo Senhor. Amém? Se você quiser vir no culto à noite de semana que vem, você tem que chegar cedo, porque senão você não vai ter vaga. Amém? Então, quero convidar os irmãos, é R$70 o valor para esses irmãos irem no encontro. Para quem quiser servir, R$40, esses irmãos podem me procurar para a gente poder fazer as inscrições, porque nós cremos que nós vamos chegar a 100 vidas em nome de Jesus, amém? Então, me procure. Se os irmãos não puderem ir, também tem uma outra maneira de você também abençoar aquelas pessoas que estão indo. Nós temos muitos adolescentes que não têm renda, então se você quiser pagar para eles irem, é só me procurar, R$70 ou a quantia que você quiser, tá bom? Aí você colabora com esses irmãos para participar do encontro, amém? Só mais um recado a respeito do nosso retiro. Nós vamos ter dia 17 de agosto um retiro poderoso. Esse retiro é para jovens e adolescentes. A gente também sai na sexta-feira e chega no domingo, e vai ser no dia 17 de agosto. O valor é R$150. O que está incluso nesse retiro? Além dos esportes que nós vamos ter lá, nós temos gincana, nós temos uma festa temática no sábado à noite, e nós temos várias palavras direcionadas para os jovens. No ano passado nós fizemos, foi uma bênção, nós levamos 115 jovens para esse retiro, e o alvo para esse mês, então, vai ser pelo menos uns 200 jovens, amém? E é muito bom. Quem foi, fala que não vai perder este, e quem não foi, fica com grande expectativa de participar. Então, também incentive seu jovem e adolescente a participar conosco. E, por último, a Caravana Radicais Livres. Em setembro, nós vamos para Goiânia, para a Caravana Radicais Livres. Então, nós vamos sair no dia 6 de setembro daqui e retornar no dia 9. A caravana em Goiânia vai custar R$390 se você conseguir dar alguma entrada por agora, porque o lote de ingressos já está sendo vendido, e se nós demorarmos, a gente vai precisar de comprar somente no segundo lote, aí esse valor vai alterar. Então hoje é R$390, se for no cartão, sai a R$420, os irmãos podem me procurar também. Amém, meus irmãos? Vamos para a palavra de Deus, que é a mais importante, aleluia. Abaixe sua cabeça, vamos orar para que o Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo teu Espírito, Deus, que fala em nosso espírito, em nosso coração nesta manhã, e declaramos, ó Pai, uma palavra rema em nossa vida. Declaramos, ó Pai, que o teu Espírito fale conosco, meu amado, abra a nossa visão a respeito do teu reino, em nome de Jesus. Amém? A palavra que o Senhor compartilhou comigo nessa manhã, nós intitulamos como a porta para um caminho de plenitude para com Cristo. Essa porta é algo que nós iniciamos a nossa caminhada. Na nossa caminhada numa vida natural, nós temos vários processos, né? Desde a gestação até o nascimento de uma criança, e a gente vai caminhando até a fase madura, até a fase adulta. E assim acontece com todas as fases da nossa vida. Se você parar para perceber, você começa através de um ensino muito primário de alfabetização, de cores. A gente acompanha as crianças e vê o quão simples é o ensino de uma criança. Mas a gente vê também o tanto que essa criança se desenvolve quando ela começa a frequentar a escola, quando começa a se relacionar com seus amigos. Isso a gente vê uma caminhada em seu desenvolvimento físico e intelectual. Isso não para somente nessa parte educacional. A gente vê
que também em nossa vida a gente consegue perceber o quanto nós amadurecemos dia após dia, ao contato com o irmão, a caminhar com outro discípulo, a ser direcionado por uma outra pessoa, e nós vamos crescendo, tanto em estatura quanto em conhecimento. E na vida espiritual também é assim. Chegou um determinado dia que você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Quantos aceitaram Jesus aqui? E esse foi a porta, o momento que você, então, iniciou a sua vida cristã. E é interessante que não existe um manual, assim, como ser crente. Quando eu me converti, eu tinha 10 anos de idade. Então, uma criança. Então, o que eu fazia? Como é que é aceitar Jesus? Ir na frente, levantar a mão, fechar os olhos e repetir a oração. Fiz isso. Mas e depois? Como é que eu tenho que me portar? Aí eu vi um irmão orando, fechando os olhos. Eu olhava assim com aquele olho meio que fechadinho, vendo o que estava acontecendo. Fechava o olho também e levantava a mão. Vai ver que assim é o crente, né? Como é que faz então para orar com outro irmão? Você estende sua mão e ora. E aí quando chega na língua estranha, fala, Jesus, o que eles estão falando, né? A gente começa então a não entender alguns processos, mas nós vamos repetindo o que as outras pessoas estão fazendo. E isso acaba sendo algo natural na sua vida. Mas sabe o que é interessante? Aqui, na igreja onde você é membro, nós temos cursos que te orientam a como ser cristão, a como você dar os seus primeiros passos, a como você discernir a sua nova vida em Cristo Jesus. E isso é muito importante, porque quando eu vim para a Videira, eu vim de uma batista, e lá nós não tínhamos muito costume de falar em línguas. E quando eu cheguei aqui, todo culto fala em línguas. Gente, por que todo mundo fala em línguas aqui? Né? Por que ora para o irmão que está do seu lado? Eu falei, gente, por que eu tenho que orar com esse irmão todo dia? E eu não entendia algumas questões que eram ditas aqui. Mas o interessante é que quando nós vamos caminhando, e nós vamos crescendo na palavra de Deus, nós começamos a ter nossos olhos abertos para a importância das coisas espirituais da nossa vida. Amém? E assim, nós temos pessoas que convertem e que rapidamente se tornam pessoas maduras. Maduras muito mais do que pessoas que às vezes se converteram há 40 anos atrás e não tiveram posturas de uma pessoa madura. Isso é possível, irmãos? É possível, porque às vezes o Senhor, Ele abriu a porta para alguém aceitar Jesus, mas essa pessoa não quis se desenvolver. Hoje na nossa vida natural isso pode acontecer? Pode. A gente tem pessoas que com 40, 50 anos ainda moram com os pais, isso não é verdade? 50 anos ainda joga videogame e acha que é um garotão, é ou não é verdade? Então isso pode acontecer. Agora, isso fica bonito aos seus olhos? Fala a verdade. Um tiozão chegando aqui com piercing e tal, fala, e aí, eu sou filho da minha mãe, eu moro com meus pais, e os pais já idosos, essa pessoa não quis se profissionalizar, não quis casar, não quis fazer nada da vida. Isso é um exemplo para a sociedade? O que vocês acham? Não, não é. O que se espera é que um jovem se amadureça, tenha uma profissão, adquira uma família, não é verdade? É isso que você espera. E quando isso não acontece, fica algo um pouco fora do contexto. Assim também a nossa vida espiritual. Quando você se converte, o que se espera? Um amadurecimento. Fala com o irmão que está do seu lado, você amadureceu? Isso é importante. Porque quando nós pensamos nessa vida natural, comparada a uma vida espiritual, a gente vê a importância do amadurecimento na nossa vida. Aí como que nós vemos isso, pastor? Será que quando a gente começa a ter cabelos brancos? Não, não é bem assim. Na nossa vida espiritual, a gente vê como que as pessoas começam a se portar perante as situações. Abra comigo a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, no verso 14. Efésios capítulo 4, no verso 14 a 15. A palavra do Senhor fala assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo encargo dos homens, com astúcias enganam fraudulosamente,
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Eu amo esse versículo, porque na palavra do Senhor é a verdade, amém? E aqui fala que nós devemos crescer em tudo. Aí fala assim, pastor, mas em que? Tudo significa o que, irmãos? Eu sempre falo, tudo é tudo. Não tem como você especificar. Então, na sua vida profissional, o Senhor quer que você cresça, sim ou não? Na sua vida financeira, quer que você cresça? E na sua vida espiritual também? Então, em todas as esferas, nós precisamos crescer. Mas olha que interessante, fala lá, ó. Crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, em Cristo nós podemos crescer em todas as coisas. Amém? Em Cristo nós podemos ser ótimos profissionais. Em Cristo nós podemos ter uma vida próspera. Amém? Então, em Cristo nós conseguimos tudo aquilo que nós precisamos. E nosso crescimento, sendo em Cristo, conseguimos então ter uma maturidade, não somente cristã, mas também em todas as áreas da nossa vida. E o interessante, irmãos, que às vezes nós então nos perdemos nesse processo. Porque olha só, quando nós estamos numa vida natural, é normal do pré-primário, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, não é assim? Esse é o ciclo natural da vida. E quando você está na sua vida espiritual, existe um pré-primário espiritual, um fundamental espiritual? Como é que você mede isso? Você consegue perceber como você mede? Você fala, pastor, então qual série que eu estou na minha vida espiritual? Você consegue identificar? Você acha que você já tomou alguma bomba na sua vida espiritual? Você acha que a prova foi muito difícil e você falou, não, eu preciso de recuperação, Jesus. Eu preciso de algo para me ajudar, porque essa prova está muito difícil. Isso é possível, mas como a gente não consegue ver, às vezes nós nos perdemos nas séries que nós estamos passando em Cristo Jesus. As séries no aspecto figurado, né, obviamente. Mas nós conseguimos perceber que tem pessoas que desistem de se amadurecer no Senhor. E a Bíblia, ela entende tanto isso, como eu te falei, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, que em Romanos capítulo 14, 1, abre lá sua Bíblia, Romanos capítulo 14, no verso 1, fala de como nós precisamos se portar com aqueles que são fracos na fé. Ou seja, se nós precisamos aprender a se portar com essas pessoas, então significa que elas existem, ou não é verdade? Então, nós precisamos então saber como lidar com essas pessoas. A palavra do Senhor fala assim, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos e vegetais. Ou seja, você já percebeu que quando você encontra com algum irmão de outra denominação, ele tem uma doutrina diferente da sua, não é verdade? Às vezes o irmão só usa, saia, a irmã, né? Só usa saia. Aí você fica, às vezes, incomodado com isso. Aí você quer pregar para a irmã, falando que ela pode usar calça. Aí você começa, irmã, né? A lei acabou, deixa eu te contar, é assim que funciona. Olha que bacana eu, usar uma calça. Você começa a perder o seu foco. Porque o foco não é você pregar para uma pessoa que já é convertida. O foco é levar Cristo às pessoas que não conhecem, amém? E quando a gente pega exemplos como esse, nós começamos a nos apegar a detalhes que não é necessário. Olha só, um dia nós estávamos participando de um evento, uma comunhão, e um irmão cria que ele perdia a salvação. E ele falava, eu perco a salvação. E aí os outros, os viderianos que estavam presentes, começou, não, irmão, vamos lá, deixa eu te falar que é assim que funciona, não perde a salvação não, uma vez filho, é filho. E aí começou aquele embate, sabe, de teologia, e eu comecei a pensar, na palavra do Senhor não fala isso, a gente precisa aceitar aqueles que são fracos na fé. Se para ele perde, irmão, amém, então cuidado para você não perder. Amém?
porque eu estou garantido. Então, ou seja, isso são embates desnecessários, você concorda comigo? Aleluia. Então, ou seja, você precisa focar no amadurecimento dessa pessoa. Naturalmente, a partir do amadurecimento dela, ela vai entender que tem coisas que são necessárias e tem coisas que são irrelevantes. Mas será que você, como crente maduro, vai precisar de se posicionar com dureza com essa pessoa? Claro que não. Às vezes você vai aceitá-la para você ganhá-la para Cristo, amém? Interessante, meu pai, ele aceitou Jesus, mas ainda ele está no processo de conversão. E lá em casa, agora ele não bebe mais, para a glória de Jesus, mas antes ele bebia. E quando ele ia na minha casa, ele sabia que lá não tinha bebida. E eu sempre falava com ele: pai, não deixa de vir na minha casa por causa disso. Se você quiser, traga a sua cerveja, não tem muito problema. Ou seja, eu vou aceitá-lo da maneira que ele é, para que eu ganhe ele para Cristo. E aí, impressionante que sempre quando ele ia, mesmo que ele tinha vontade de beber a cerveja dele, ele não levava. Porque ele sabia que naquele lugar, apesar de eu deixar, não era um ambiente propício para ele poder beber a cerveja dele. Então, ou seja, não foi porque eu falei que não podia, foi porque ele entendeu que aquele ambiente não era apropriado para isso. E é assim que nós vamos caminhando a nossa fé, amém, meus irmãos? Assim que nós vamos amadurecendo no Senhor. E o primeiro ponto dessa pregação fala da porta. A porta é Cristo Jesus. A porta é aquele momento que você se converte. Aquele, simbolizando a porta mesmo, é o momento que você entra. Entra para onde? Para uma vida com Deus. E essa vida, irmãos, é simplesmente o início de um caminhar, de um processo que Deus vai fazer na sua vida. E essa porta, ela significa que você está com os seus fundamentos firmados em Cristo. Amém? Algo que você precisa ser acompanhado. Quantos aqui já fizeram anjo da guarda? Levanta a sua mão. Anjo da guarda é um processo precioso que aqui na videira nós temos, que é quando você passa por um encontro com Deus e você é acompanhado pelo seu líder de célula. E seu líder de célula começa a te encontrar uma vez por semana, mais ou menos. E você começa então a estudar um livro chamado Anjo da Guarda, ou Curso de Consolidação. E esse livro é simplesmente uma desculpa, teoricamente, para você se encontrar semanalmente com essa pessoa. Se eu encontrar com você 10, 12 semanas consecutivas, vai ter dia que eu vou te pegar triste, sim ou não? Vai ter dia que eu vou te pegar um pouco nervoso. Vai ter dia que eu vou te pegar extremamente feliz. Vai ter dia que eu vou te pegar meio que, desanimado. Mas quando você encontra com o seu líder, não tem como você fingir que tudo está muito bem. Você vai acabar abrindo o seu coração. E o anjo da guarda, ele serve justamente para te consolidar nos seus primeiros passos na fé. Onde você vai ter algumas dúvidas que você não vai conseguir perguntar num culto aberto como esse. Mas para o seu líder você vai falar. Tinha o meu líder, que não está mais na videira, ele fez o anjo da guarda comigo. E teve um dia que eu escutei algo que me incomodou. E não sei se foi um pastor, falou assim: olha, pega tudo que você sabe, joga fora, agora você vai aprender novas coisas. Aí eu, chegando na videira, e o professor, falei: que? Vou pegar tudo que eu sei e vou jogar fora? Não vou não. Aí assim, no próximo anjo da guarda, eu falei: deixa eu te falar, tem uma pergunta. Por que eu tenho que jogar tudo que eu sei para poder pegar novas coisas? Como é que é isso? Aí ele começou a me explicar o processo, que Deus tinha que fazer na minha vida, que eu tinha entendido errado, que não era bem assim. Mas qual que foi a oportunidade que eu tive do anjo da guarda? O anjo, ele me proporcionou um crescimento em Cristo muito bom, muito grande. E quem fez anjo da guarda, indica para outras pessoas, amém, irmãos? Não é importante o anjo da guarda? Aleluia. E ele serve para que você não tropece, Não precisa te abrir, mas João 16:1 fala: tenho lhe dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Porque o tropeço, ele vem principalmente no início da sua caminhada, amém? Mas nós precisamos então ser guardados a esse respeito. Abra sua Bíblia agora,
em João, no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 9. João, capítulo 10, no verso 9. Todos comigo? Amém? Amém. A palavra do Senhor fala assim, ó: eu sou a porta. Fala comigo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Só até aí. Qualquer pessoa que entra por mim será o quê? Salva. Entrará e sairá e encontrará passagem. Então isso remete à porta que é Jesus. Uma vez que você entra pela porta que é Jesus, você pode até entrar e sair, mas você sempre vai encontrar passagem, ou seja, alimento. Jesus é aquele que te supre em todas as coisas. Mas entenda, nós estamos falando de um nível ainda muito raso, se tratando de uma experiência de conversão. E todos nós passamos por essa experiência de conversão. Mas isso, o interessante é que nós não podemos ficar nesse nível. Por que que não? Às vezes nós olhamos uma criança no colo da mãe e a gente fala assim, nossa, deve ser tão bom, eu era feliz e não sabia. Alguém já falou essa frase? Às vezes pega assim, está sendo minado e a criança dorme, aí você fala, oh, que tranquilidade, ela nem sabe que existe conta para pagar, né? Ela não sabe que existe escola ainda, ó, que maravilha, aleluia. Então, você começa a imaginar a vida de uma criança e fala assim, é muito bom ser criança. E olha, inevitavelmente, de fato, deve ser bom ser criança. Eu não lembro muito, né? Bebê a gente não se lembra, mas a vida de criança, coisas simples eram muito legal, não é? Muito proveitoso. Eu lembro, eu fui na casa da minha avó esses dias aí para trás, ela já faleceu, mas minhas tias moram lá. O terreiro lá da casa dela, era, quando criança, para mim eu corria para chegar do outro lado, era muito esforço. Quando eu chegava lá, quando eu olhei hoje, eu falei, não, é tão pequeno esse lugar, não, aqui tá esquisito, mas quando eu era pequena, aquilo era minha Disney, sabe? Era meu parque de diversões. Eu corria, eu pulava, e para mim, como criança, aquilo era sensacional, mas quando adulto, já não tinha graça nenhuma. E assim também é a vida hoje de criança. Quando a Sarinha vai lá para minha casa, a filha da Amanda, e aí a Natália está olhando ela começa aqueles desenhos, né? Aquelas musiquinhas. Você escuta aquilo 3 horas, irmão, você quer escutar outra coisa, menos música de criança. Eu sei todas de 3 palavrinhas, de outras coisas assim. Ou seja, aquilo é bom enquanto você é criança. Agora a Beatriz está chegando, eu vou ter que acostumar de novo, né? Eu acho que isso já é um treino, né? Para poder permanecer. Mas olha, chega uma hora, irmãos, que você se cansa. É uma verdade. Você se cansa. Você troca um churrasco por uma papinha? Papinha de cenoura amarela. Você troca um churrasco por isso? Não troca não, irmão. Aí você fala assim, olha, mas aí às vezes você acha bom ser criança, mas criança não come churrasco. Não come aquela picanha com 2 dedos de gordura. Não come. Mas você pode comer, amém? Em 1 Coríntios, presta atenção, 1 Coríntios 3, de 1 a 3, fala algo interessante. O apóstolo Paulo aqui, ele fala para a igreja de Coríntios algo que marca a vida desses irmãos. Porque ele fala em 1 Coríntios 3, capítulo 1 a 3, ele diz assim, irmãos, não lhe pudes falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Quando Paulo fala isso, existe uma distinção clara daqueles que podem alimentar um alimento sólido e daqueles que não podem. Ou seja, eu tenho então, dentro da igreja, dentro de um salão como esse, várias classificações de cristãos. Amém? Você consegue ver que tem uns que conseguem aceitar bem, outros não. Então, Paulo fala justamente isso. Olha, tem alguns alimentos que alguns podem comer, outros não podem.
Então, existe uma distinção nas pessoas que nos escutam. E assim acontece em todo lugar. E o interessante é que quando Paulo faz isso, ele diferencia os tipos de crente que nós temos dentro da própria igreja. Quando a gente está falando de criança, se você fosse uma criança de 2 anos de idade e tivesse um pai muito rico, esse pai quisesse te dar um carro de luxo, pensa no carro que você sempre quis, amém? E esse pai fala assim, olha, eu estou aqui com a chave de que carro? BMW, de uma X alguma coisa. Tudo que é X é bom, né? X6. X tudo é bom, X6, né? X6 é bom, X-Bacon é bom. Então ele pega a chave do carro e fala, olha, eu tenho aqui uma X6 para você. Mas só que a criança só tem 2 anos de idade. Então ele vira e fala assim, olha, filho, eu quero te dar uma X6. Pega a chave e balança. Deixa eu profetizar que é o meu X6. Aleluia, aleluia. E aí ele pega uma chave e balança e fala, X6 é sua, filho. Só que você não tem maturidade. Então eu vou te dar aquela bola de plástico, dente de leite, né? Eu vou te dar, filho, porque quando você crescer, você vai ter a X6. Nessa hora, quem quer ser criança? Você vai olhar para aquela criança e vai falar, uau, é bom ser criança? Não, você vai falar, eu quero crescer. Não é verdade? Eu quero a X6, eu quero algo muito maior. Mas às vezes, por que você não tem? Porque você não quer amadurecer em Deus. Eu estava no shopping esses dias aí para trás, eu já tinha preparado essa palavra, e eu comecei a pensar assim, que tanto de lógica que tem. E eu fiquei pensando assim, olha, eu posso entrar naquela loja e pelo crédito do meu cartão eu posso comprar aquele item. Aí eu comecei a pensar, por que eu não compro? Porque existe uma maturidade, existe algo que fala assim, não, eu não preciso, ou então eu não quero comprar. Porque se você tem um cartão que passa, e se você sair e comprar em todas as lojas, mostra que você é uma pessoa madura? Não. Mostra que você tem algo que você desperdiçou com a primeira oportunidade. Você concorda comigo? E quando você precisar, você não consegue ter. É por isso que muitas pessoas que são pobres, que pensam como pobre, quando ganham dinheiro, rapidamente some e continua pobre. Por quê? Gastou sem maturidade. Então você entende comigo que até para você prosperar você tem que ter maturidade? Até para você receber algo em Deus você tem que ter maturidade? Quantas pessoas já receberam bênçãos do Senhor e que por falta de conhecimento ou de instrução acabou com tudo? Não é verdade isso? Então, ou seja, nós precisamos entender que existe um caminho da maturidade. Amém? Amém. Aleluia. Ponto 2. E último ponto, só tem 2 pontos na minha palavra. Aleluia. Preste atenção. Depois da porta, eu tenho então o caminho. Fala comigo, caminho. Caminho. Esse caminho é o caminho do seu desenvolvimento. O caminho do desenvolvimento mostra, irmãos, alguns estágios da sua vida e que é necessário você passar. Os estágios da sua vida, às vezes, não vai ser da maneira que você sempre quis, mas vai ser da maneira que você precisa. Quando você está criando um filho, é muito normal você educá-lo com aquilo que é o básico, né? Escovar os dentes, chega em algum lugar, o menino quer brincar, você fala, cumprimenta. Aí o menino quer cumprimentar, cumprimenta. Aí o menino fala, Pai do Senhor, né? E vai cumprimentando. Mas por que é necessário? Porque ele está passando por uma fase de desenvolvimento. Hoje você cumprimenta as pessoas porque você teve um pai assim, né? Porque te obrigou a cumprimentar na hora certa. E agora, isso você ensina para os outros. E quando você pensa agora, quando você vira pai, você começa a lembrar daquilo que a sua mãe fez com você. Você fala, olha, minha mãe, como é que ela fazia isso comigo? Minha mãe não me batia, por exemplo, minha mãe me colocava de castigo, mas doía tanto, irmãos, o castigo da minha mãe, ela me deixava até eu arrepender, eu custava arrepender, e ela deixava até eu arrepender. Se eu brigava com a minha irmã, ela mandava eu ficar de braço, assim, abraçado. Pensa se abraçado com uma pessoa que você brigou. Então, assim, era coisas que eu fico assim, Jesus amado, mas valeu, né? Ou seja,
Eu passei por uma fase de desenvolvimento e ainda passo até hoje, amém? E esse caminho é interessante que também o caminho se refere a Jesus. Vou te provar isso lá em João, capítulo 14, no verso 6. Está todos esses versículos na sua revista. Mas na palavra do Senhor, em João 14, 6, vai falar assim, ó: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós chegamos a uma conclusão. A porta é Jesus, amém? Amém? Conversão. O caminho também é Jesus, que é o seu desenvolvimento. Então, em Jesus você aceita a vida eterna e em Jesus você se torna um crente maduro. Amém. E você então vai se desenvolvendo para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero mostrar para os irmãos um texto que é um texto base, é o texto principal dessa pregação, que fala dos tipos de cristãos que nós temos dentro da igreja, que é na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 12. Esse eu preciso que você abra, para você acompanhar comigo. 1 João, capítulo 2, no verso 12 a 13. Todos comigo, amém? Amém. A Bíblia fala assim, ó: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Amém? Esse texto é bem interessante, que fala de 3 classes. Mas uma coisa que você precisa entender, que o primeiro filhinhos que aparece nesse texto, não significa filhinhos, filhos pequenos. João, nesse texto, ele refere a todos que são endereçados nessa carta. Ou seja, todos que estão vendo, estão recebendo essa carta, ele considera como filhinhos. É como se fosse um tratamento carinhoso. Se eu falasse assim, amados irmãos, ou então filhos, ok? Ele recebe dessa maneira. Mas, depois desse filhinhos que ele coloca 3 classes, que são os pais, qual outro? Jovens e os filhos. Ou seja, essas 3 classes, sim, representam o tipo de maturidade que cada um tem. E aí, se a gente for perceber, ele começa com os pais. E se tratando dos pais, irmãos, sabe como é que ele coloca? Os pais, ele já mostra que tem de conhecido desde o princípio. Ou seja, ele não fala que o pai teve uma experiência agora com Cristo. Ele fala que a vida do pai é uma vida cheia de experiências com Cristo. Amém? Então, ou seja, ele não tem Cristo somente por uma questão pontual, tipo, Jesus, eu quero um emprego, então o emprego veio, aleluia, guardei Jesus na minha caixinha e vou viver em paz, né, com o meu emprego. Não, os pais, eles têm então um desenvolvimento no Senhor. Então eles vão ter maturidade de entender que eles têm conhecido aquele que é desde o princípio. Os pais não têm dúvida de quem o Senhor é. Os pais, ele não tem nenhum tipo de indagação que o Senhor não está fazendo isso. Eu sempre falo com a Natália, minha esposa, que às vezes a gente ora para alguma coisa e aquela situação não muda. E eu falei, então é algo que Deus tem para nós. Porque se fosse o diabo, tinha que sair. Porque o diabo, ele se submete à palavra de Deus, amém? Então nós repreendemos. Se nada aconteceu, então é de Deus, porque o diabo ele tem que sair, amém? Então, ou seja, isso é uma naturalidade nossa, de conhecimento na palavra de Deus. Então, quando fala que tem de conhecido, desde aquele que é o princípio, mostra um estado contínuo. Ele conheceu Cristo, ele tem conhecido, e lá na frente, ele vai conhecer também. Ele vai ver Cristo em todas as coisas. Esse é um pai espiritual, amém? Será que você se encontra como um pai espiritual? E a gente começa a analisar a nossa vida. Será que tem coisas que a gente não consegue ver Deus? O pai consegue ver Deus em todas as situações,
Amém? Depois a gente tem nesse texto jovens. E essa categoria de jovens, a gente sempre lembra dos jovens naturais. Aqueles jovens cheios de vigor, radicais livres, aleluia. Mas aqui na Bíblia fala de um jovem que é de acordo com a palavra de Deus. Então o jovem na fé é aquele que tem vencido ao maligno. Ele não venceu, ele não vai vencer, ele tem vencido. Ou seja, cada situação da sua vida, você vence ao maligno porque você é um jovem forte. Amém? Na fé, na sua parte espiritual. E por último nesse texto, ele traz os filhos. E os filhos, eles só falam algo interessante, que ele coloca algo bem mais reduzido. Ele fala que ele conhece ao pai. Filho, quando ele está em apuros, ele corre para o pai. Às vezes ele começa a chorar porque ele caiu. Você já percebeu que ele vai procurando o pai ou a mãe? Você fala, o que aconteceu? Ele desvia do você e vai, pá! Né? Você quer ajudar, mas ele quer o pai ou a mãe, porque ele conhece que o refúgio dele é o pai e a mãe. Não é verdade? Porque os filhos conhecem aos pais. E quando você converte, irmãos, você é filho. Então quando acontece um problema na sua vida, quem que você procura? Seu pai. Às vezes não é o pai físico, é o pai espiritual. Você fala, ora por mim, eu estou com esse problema, né? Eu preciso de oração, preciso de ajuda. E você como filho, procura sempre o seu pai. Esse é também uma característica de uma pessoa na fé. Então nós temos os pais, fala comigo, pais. Nós temos os jovens. E nós temos os filhos. Você fala, e aí pastor, ok, já entendi essa parte. Como é que isso funciona então na prática? Na sua vida, você vai conseguir identificar através de situações que aconteceram para você ver onde você se encontra em Deus. Mas eu vou te mostrar dois exemplos para eu terminar essa palavra. Um exemplo está na vida de Moisés. Moisés, nós conhecemos a história dele. Moisés, ele nasceu, e quando Moisés nasceu, o faraó governava naquele tempo. E ele então decretou que todo filho homem devesse morrer. Então a mãe de Moisés, então desesperada com o filho pequeno nos seus braços, pensou, se o filho ficar aqui ele vai morrer. E tinha um rio, ela fez um cesto, colocou o neném lá nesse cesto e falou, eu vou tentar, no pensamento, né, vou tentar salvar esse filho. Ela não vai querer que ele morra, obviamente, mas ela quer tentar uma outra solução. E assim ela fez. A mãe pegou seu filho, mesmo com dor, teve que lhe entregar, de repente, a maior oferta da sua vida, que é um filho, amém? E sem saber se ele ia viver ou não. Mas ela tinha certeza que se ele ficasse ali, ele ia morrer. Amém? Às vezes a gente pensa assim, nossa, que mãe doida colocar no rio, mas se ele ficasse, ele ia morrer. Então, entre uma possibilidade de vida e morte certa, a gente vai caçar a vida, não é? Então, a mãe fez isso. E no que esse menino foi nadando lá, foi boiando, né? Até na parte mais baixa do rio, quem encontra esse menino? A filha de Faraó. Irmãos, e essa filha de Faraó pega esse cesto, viu que é um menino e fala, eu quero criar esse menino. Aí Miriam, que estava ali, que é irmã do próprio Moisés, foi lá e chamou, falou, não, vou caçar uma mãe para amamentar esse menino. E aí quem que acha? A própria mãe de Moisés. Irmãos, pensa, a mãe do menino vai amamentá-lo, uma vez que todos iam morrer, mas esse menino não morreu, aleluia. E o mais interessante é que a filha de Faraó pagava, porque era uma serva, pagava ela para sustentar, para amamentar o menino. Então quantas mães queriam receber para amamentar os seus filhos? Foi uma bênção, ou seja, foi algo que o Senhor preparou. Mas onde que nós vemos que Moisés já foi um filho, não de estatura, mas espiritualmente? No início de ministério da vida de Moisés, foi algo interessante. Ele descobriu que não era filho da filha de Faraó, e ele meio que se rebelou. Ele teve uma situação, tipo uma crise existencial, que talvez já aconteceu com você. E aí, ele viu um egípcio ferindo um hebreu, o povo dele. E aí o que ele pensou? Já que você está ferindo, eu vou te matar. E matou esse egípcio.
Ou seja, no início do nosso ministério, a gente faz muitas coisas que nós não deveríamos fazer, verdade ou não? A gente pensa, fala e age de maneiras inadequadas, é ou não é verdade? E isso mostra que nós somos filhos, nós estamos em fase de amadurecimento. Às vezes uma criança faz coisas que você não se orgulha, mas ela está na idade de fazer, você não, é ou não é verdade? Às vezes uma criança faz uma pirraça, que é muito ruim fazer pirraça, não é verdade? Mas e se você faz pirraça? Aí você fala, pastor, visivelmente não, eu não fico, não fica assim não. Mas às vezes no seu quarto eu sou um pirracento, você fica, Deus, por que você não me deu isso? Ah não, Deus, estou de malzinha com o Senhor, nunca mais eu vou na igreja. Isso é o quê? Pirraça de gente grande, não é verdade? E isso mostra que você é como Moisés nessa época, filho. Fala com o irmão que está do seu lado, não seja filho. Nesse aspecto, amém, irmãos? Nesse aspecto. O segundo ponto da vida de Moisés é quando a gente pensa que ele se tornou jovem. Quando ele chega até Faraó, a pedido de Deus, juntamente com Arão, com a vara, e aí Deus falou para que ele vá até Faraó, que ele ia transformar a vara em uma serpente. E assim acontece. Ele, como ele tem de vencido ao maligno, ele pegou a vara, na frente de Faraó, a vara se transformou em uma serpente. Aí Faraó chamou os outros feiticeiros e falou, eu quero que isso aconteça também. E dos feiticeiros aconteceu, virou serpente também. Aí ficou aquele negócio, aquele embate. Mas só que a serpente de Moisés, de Arão, engoliu todas as outras. Ou seja, ele ali se tornou fiel à palavra de Deus. Ele falou, se Deus mandou, eu vou fazer. E mesmo que aparentemente as outras pessoas também fizeram a mesma coisa, ele viu que o Senhor estava com ele. Amém? Mas nessa época, Faraó também não amoleceu seu coração. E a história continuou. E quando que Moisés se tornou pai? Foi quando ele tira o povo de Israel do Egito. Começa com uma negociação. O Faraó fala, deixa as crianças. E Moisés falou, não vou deixar. Mas deixa as mulheres. E Moisés se posiciona. E de repente ele pega todo o povo e sai em rumo, o mar vermelho se abre e mostra que o Senhor estava com ele. Amém? Amém, irmãos? E por último, irmãos, aleluia, quero falar sobre José. José é um personagem que eu amo falar sobre ele. Ele é a tipologia de Cristo, José do Egito. E também José participou a fase de filho, de jovem e de pai. Qual que foi a fase de filho de José? José, com 17 anos de idade, ele com a experiência que ele tinha com Deus deu a ele um sonho. E aí Deus deu um sonho para ele, que ele ia governar sobre os irmãos, sobre o pai e sobre o povo. Mas sabe o que José faz? Reúne a família dele e fala, ô pai, meus irmãos, eu vou governar sobre vocês, tá? Eu sou o cara, vocês vão ter que baixar para mim, porque o Senhor falou isso. Os irmãos de José já não gostavam dele, porque o pai já bajulava esse menino. Aí, de repente, houve assim um ódio mortal agora. José era a pessoa que não conseguia se relacionar. Por isso que os irmãos fizeram tudo aquilo que fizeram com ele. Colocaram uma cisterna, venderam, enfim. Ou seja, na sua imaturidade, você interpreta as coisas que Deus te fala de uma maneira errada. É ou não é? Deus te mostra alguma coisa que talvez é um sinal para você tomar cuidado. Você já coloca aquilo como verdade e já pega o microfone e fala para a igreja, igreja do Senhor, abre os olhos, o Senhor me mostrou em sonhos. E começa a falar algo que não deveria. Então, ou seja, isso mostra que você é filho, nenenzinho, tem que tomar leite ainda, entendeu? Porque não soube lidar com aquilo que Deus falou. Estão entendendo, irmãos? Amém? Já estou acabando, fica animado, aleluia. Aleluia! Quando que José se torna jovem? José, ele também teve um momento que ele resistiu o maligno. Foi junto quando ele era escravo não, quando ele era servo lá junto a Potifar.
Potifar era um grande coronel das tropas militares e ele colocou José para governar sobre a casa dele. E Potifar tinha uma mulher, né? E essa mulher, então, pensa uma mulher de um homem muito importante, né? Então era uma beleza diferenciada. Vocês concordam comigo? Uma beleza assim, tipo da minha esposa, assim. Você sabe, né, irmãos? Isso tem que acontecer na hora da pregação. Você ganha muitos pontos. Você vai usar esses créditos uma hora. Você vai cobrar isso em algum momento. Mas olha pra cá. A mulher de Potifar, então, ela tinha uma beleza diferenciada. Porque ela era uma mulher de destaque. E, sendo assim, essa mulher cismou que tinha que ter um relacionamento com José. E José, né, ele foge dessa mulher. E ele foge dessa mulher de um aspecto onde essa mulher até trama contra ele. Pega a roupa, rasga dela e fala: olha, José me agrediu, José me abusou. Sei lá, fala com Potifar dessa maneira. Mas José permanece firme no propósito que ele tinha. José, ele mostra que ele é jovem, ele tem de vencido ao marido. Ele não se contamina com essas coisas. E aí, ele então sobe de nível. Vocês concordam que ele subiu de nível? E quando que José se torna pai? José se torna pai, do meu ponto de vista, quando está registrado lá em Gênesis capítulo 30, quando, apesar dele ter sido rejeitado pela família, jogado numa cisterna, vendido, sido escravo, preso, passado por todas essas questões que a gente está falando, chega um momento que tem fome na terra. E a família que vendeu José, que já achava que ele já estava até morto, vai buscar ajuda onde José governava. E José vai e encontra com seus irmãos. E ao invés de José se posicionar contra a respeito, vocês me venderam, vocês fizeram isso, aquilo, outro e tal, que era normal de fazer, verdade ou não? Normal, aconteceu mesmo. Mas José, ele tem uma postura muito mais nobre. Ele aceita aqueles irmãos, ele dá comida e ele supre a família dele. Aleluia. Mostra que ele sabe que todo o processo que ele teve foi simplesmente de Deus. Aquelas pessoas que estavam no meio ali da história foram somente personagens que Deus usou para amadurecer a vida dele. Você sabe que na Bíblia fala, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e dominadores do mal, não é verdade? Então, às vezes, na nossa caminhada, a gente pensa que as pessoas que estão do nosso lado que são nossos inimigos, mas não são. Mas quem é pai entende isso. Às vezes acontece uma situação e a gente, ao invés de pegar aquela pessoa como ruim da história, lembra que o diabo que é o ruim. Essa pessoa não é. Nossa luta é contra a carne e contra a sangue. E nós vamos entender que todos os processos que Deus faz na nossa vida é para o nosso amadurecimento. Aí a pergunta é: como que eu ajo a respeito disso? Será que eu faço pirraça? Será que eu entendo que é o Senhor? Será que eu tenho vencido ao maligno dia após dia? Irmãos, é um privilégio nosso ser parte da Videira, que é uma igreja que investe em ensino. E você pode valorizar isso através dos cursos que são oferecidos. Você que já fez o CTL, cursão, você pode fazer o seminário, porque você vai mostrar que você quer amadurecer em Deus. Apesar da sua experiência, o Senhor, ele tem muito a fazer na sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você, mas eu quero finalizar minha palavra. Que existem vários processos de amadurecimento na nossa vida. O que eu preciso que você reflita nessa manhã é qual o momento que você tem passado com o Senhor. Qual que é o momento que você se encontra? Será, pastor, que no meio de tantas coisas que foram ditas, será que eu sou um menino ainda? Porque olha, ser filho não é ruim, mas tem um tempo certo. Você não pode ser filho pro resto da vida. Olha para cá. Você não pode ser filho pro resto da vida. Quem converte recentemente, ele está no papel de ser filho. Está sim. Isso é normal, compreensível. Mas você ser filho há 30 anos, isso é ruim.
Isso não remete à maturidade que Deus tem para você. Mas aí quando você vai evoluindo, você se torna um jovem. E jovem é muito bom, tem de vencido ao marido. A gente vê situações e a gente vence. Passa por uma prova aqui, a gente está vencendo. A gente está sempre em constância com o Senhor, vencendo os obstáculos, amém? Mas irmãos, o melhor é quando você se torna um pai. Sabe por quê? Porque você vai ter muitas pessoas que vão olhar e vão apontar: esse é o meu pai, esse aqui é meu exemplo, esse aqui é que sabe para onde que vai. Eu não tenho dúvida. Às vezes o filho fica perdido, mas olha para o pai e fala: meu pai está ali, então está tudo tranquilo, então eu estou fazendo algo certo. O mais importante na vida cristã é nós passarmos por esse amadurecimento, mas que a gente chegue até a postura de ser pais espirituais, onde pessoas vão olhar para a gente e falar: olha, eu me converti por causa da sua postura, eu fiz isso porque eu vi Cristo na sua vida em determinada situação, eu vi o Senhor fazendo algo de uma maneira sobrenatural na sua vida. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela representa. Irmãos, você carrega uma nuvem de testemunho. Aleluia! Você às vezes pregou no encontro com Deus de pessoas que estão aqui. E essa pessoa tem você com uma admiração que você não imagina. Mas você é uma pessoa importante. E aquilo que você faz, você remete a algo. Se você é um filho, se você é um jovem, ou se você é um pai espiritual. Então nessa manhã, eu quero que você comece a pensar: até quando que eu preciso ter esse amadurecimento? Até quando que eu vou, então, participar desses processos todos de crescer no Senhor? E o Senhor me deu um versículo para fechar isso que nós vamos orar, em Efésios 4, de 13 a 14. Ele fala assim, ó: até que todos alcancemos a unidade da fé em conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí você fala: pastor, então até quando? Até que você fique igual a Cristo. Se você sente que você não é igual a Cristo ainda, você tem muito a percorrer ainda. Você tem um caminho para você seguir. Então você tem que pensar nessa situação: como Cristo faria? É diferente do meu, então eu preciso caminhar, eu preciso avançar. Eu preciso então chegar nessa unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, porque os pais sabem que pode contar com seus filhos, o próprio filho sabe que pode contar com seus pais, e terem nele uma referência, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Feche os seus olhos nessa noite, nessa manhã, feche os seus olhos e comece a refletir: Jesus, onde que eu me encontro nesse processo? Mas será que ainda eu tenho sido filhos? Ainda tenho sido pessoas imaturas que não consigo suportar o alimento? Jesus, até que ponto que eu me encontro do Senhor? Pai, eu não quero, Pai, me tornar como criança, mas eu quero, Pai, ser jovens, sim, amadurecer, ó Pai, até chegar ao ponto de ser um Pai. Deus, um exemplo para a minha geração, um exemplo, Deus, para os meus discípulos, um exemplo para os meus filhos. Nós queremos chegar a isso. Oh, Jesus, fale com o Senhor, fale com o Senhor. Glória, por todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que apareça, eu me constranja com
olhos. Fala com o Senhor: Jesus, eu quero crescer. Jesus, eu quero amadurecer. Jesus, eu quero enxergar as situações da minha vida como situações que o Senhor está movendo, como o Senhor está amadurecendo. Jesus, que essas provas, esse batismo de fogo que o Senhor tem feito em nossa vida, para que seja algo do Senhor. Deus, me faça ver o Senhor, me faça enxergar o Senhor, me faça fazer o mover do Senhor na minha vida. Oh, Jesus, Jesus. Mas às vezes foi uma pessoa que te deu alguma palavra. A primeira célula que eu participei foi do pastor João Lima, que está aqui hoje, nessa manhã. Eu tive um encontro com Deus que o Juan comprou um inseticida para jogar no meu quarto, para poder me servir. Eu tenho aqui o Paulo Mensosa aqui também, na hora de oração em línguas, falou: você quer orar em línguas? Eu falei: não quero. Aí ele falou assim: não está recebendo nada. Então, pessoas que participaram da sua trajetória, da sua caminhada, pessoas que representam algo para você, pessoas que de uma certa forma caminhou com você em algum momento. Ore com essas pessoas. Vamos agora valorizar essas pessoas que de alguma forma contribuíram com a sua vida, contribuíram através de palavras, contribuíram através de oração. Oh, Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Pai, maturidade espiritual para a igreja, maturidade espiritual, Deus, para cada um de Jesus que está aqui nessa manhã. Deus, declaramos, ó Pai, uma unção compartilhada, uma unção, Deus, que vem sobre os teus filhos. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que queremos ser filhos que vão avançar, filhos, ó Pai, que vão reconhecer o seu Pai. Jesus, declaramos esta manhã, declaramos, ó Pai, o teu Espírito nesse lugar. Jesus, nós declaramos, Senhor, uma verdade nessa palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, precisamos avançar, precisamos crescer.
oração. Cumprimente 2 ou 3 irmãos que estão perto de você. Prepare para ele um dia favorecido pelo Senhor. Logo à noite, às 18h30, nós teremos um culto aqui também, da Campuna, do Barreiro. E nós vamos ter batismos de 3 vidas para a glória de Jesus. Venha cultuar ao Senhor também às 18h30, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos que querem fazer matrícula na escola de ministérios, o Mateus está na recepção do prédio, aguardando os irmãos, cursão, CPL, seminário, em nome de Jesus. Vai, tô aí, aberto. Só filmar mesmo, né? Tá bom.